estrada, irmão. Puta merda, velho. Que carro magnífico, mano. Puta merda, velho. Nossa senhora, velho. Cavalheiros, tirem as crianças da sala. Tô falando sério, senhores, porque o que eu vou apresentar para vocês nesse vídeo é um dos carros mais sexys, mais elegantes e mais eróticos, de acordo com as palavras do seu criador. Ah, lá vai o Guilherme com aquelas metáforas de tarado dele. Não, senhores, eu tô falando sério. Chris Bangle denominou que esse é um dos carros mais eróticos da história automotiva. Estamos falando, lógico, da BMW Z8, senhores. A linda! Dá uma olhada nesse carro. Vou apresentar para vocês as linhas, vou apresentar a história e aqui eu já vou fazer uma declaração. Esse carro está no ranking top 3 das centenas de carros que eu já dirigi aqui nesse canal. Esse carro está no ranking top 3, porque a tocada desse carro, ela é erótica. Isso no final do vídeo. Mas antes dele começar, considere se inscrever no canal e ativar as notificações se você gosta de conteúdos de carros exclusivos, assim como isso daqui. E também considere deixar a curtida, que ajuda muito na hora da gente produzir os vídeos, certo? E vem com a gente. Nada mal. Bendita seja a época que os designers e os concebidores de carro, será que essa palavra existe? Podiam utilizar essas palavras que eu usei no início do vídeo para descrever um carro, né? Isso é impensável hoje em dia. E aí vocês vão falar, puta, lá vai o Guilherme de novo com esses negócios de saudosismo. Mas não, pera aí, eu vou ficar mais saudosismo ainda, porque na verdade a Z8, senhores, ela é um projeto saudosista, ela é uma homenagem a uma BMW da década de 50 chamada 507. Um coupé, um roadster, na verdade, que a BMW fez a pedido de um americano, pensando nas vendas da concorrente da Mercedes, muito boas. As Mercedes estavam vendendo horrores com a 190 SL lá nos Estados Unidos, e aí a 507 foi uma resposta à Mercedes 190 SL. Então você vê que os carros têm o mesmo padrão, o mesmo conceito, só que a 507 custou muito para a BMW fazer isso, porque isso não era o tipo de carro que eles estavam acostumados a fazer na época. Na época eles faziam carros mais parecidos com o BMW 502 e também muitas motocicletas, certo? Eles estavam começando a engatilhar nesse negócio de fazer carros. E a 507, na verdade, é baseada no 503, que é uma versão coupé desse carro, e vendeu muito pouco, vendeu apenas 250 unidades, o carro era muito caro e acabou dando um belo prejuízo para a BMW. Aí você vai imaginar que a BMW ia esquecer essa história de fracasso, esse trauma na história deles, mas na verdade não. Acontece que a BMW 507 foi uma das BMWs mais icônicas e bonitas da época. O design veio do Von Goertz, que na época desenhou um carro extremamente sexy, com linhas muito elegantes e arrojadas, e todos os painéis, senhores, desses 250 carros foram moldados em alumínio e à mão. Guardem essas duas palavras, alumínio e à mão, importantes. Bom, aí a gente salta para 50 anos depois, e não mais o Von Goertz, mas sim o Chris Bangle, começa a revirar a história da BMW, e ele estava com aquela vontade de fazer algum tipo de homenagem, né? Várias homenagens foram feitas com carros conceito, etc. A Z8 era inicialmente apenas um conceito, mas eles viram que essa homenagem estava dando muito certo, e o resultado do estudo que eles estavam fazendo, da experiência que eles estavam fazendo, estava começando a ficar mais elegante, mais sexy, mais erótica, eu diria, né? Então dá uma olhada para as linhas desse carro, porque, assim, é inegável o apelo que a gente tem aqui, estético, eu diria, certo? Esses músculos, essas carnes, que eu já vou começar a mostrar para vocês ali a partir da dianteira. Isso que vocês vão perceber é que vários dos elementos da BMW 507 vão ser replicados aqui na Z8, inclusive o à mão e o alumínio.
Então, senhores, a gente cai aqui na dianteira e, assim, várias coisas chamam a atenção. Primeiro, né, é como se a BMW ou o Chris tenha pego um Jaguar E-Type misturado com um Aston Martin e uma BMW 507. E aí sai isso daqui, essa obra-prima dos caras, né? O que chama muita atenção no BMW da Z8 é esse posicionamento do farol, nessas duas protuberâncias aqui que fazem a dianteira do carro. Lembrando os faróis originais da 507, né, que saltavam em relação aos paralamas e o restante do capô. Aqui a gente tem os dois faróis cortados com uma linha aqui no meio, que divide a dianteira do carro. Na linha superior, mais elegante, mais fluida, e na linha inferior, aqui com as duas grades. E veja que as duas grades da BMW são muito parecidas com a da 507. A gente tem essas grades mais alongadas. Veja que, assim, dá para ficar usado com grades alongadas, né? Imagina se eles tivessem feito a grade da 501, não ia ter dado muito certo. Certo, M3 e M4? Certo? Essa grade não é bonita. Bonita era da 507. À toa aqui, ela que merece a homenagem. E aí, aqui no próprio design, os caras ainda inseriram o farol aqui de milha, né? O farol de neblina aqui dianteiro. Lá embaixo ainda tem uma segunda grade para alguns radiadores de óleo e o carro termina com essa queixada aqui, com esse lábio, certo? Fazendo uma espécie de difusor inicial aqui, mais estético, né? E chama também a atenção esse vinco, né? Também lembrando o bico aqui da 507 com o símbolo da BMW aqui em cima. Belíssima frente. Depois a gente cai no capô com formato de concha, onde a gente tem a divisão dos dois faróis aqui. Esses faróis, os dois, tanto a luz alta como a luz baixa, estão na frente ali de um elipsoide. Dá para ver algumas inscrições aqui, né? BMW Xenon System. Aqui já era a BMW assim, flexionando, né? Falando, olha, eu sou bom de ótica, eu sou bom de farol. E realmente eles eram bons mesmos. Mas na Z8 teve uma inovação ainda mais ousada para a época. Farol de xenon eu já tinha contado a história lá na Mercedes, né? Na Mercedes SL, foi um dos primeiros carros a ter farol de xenon, uns 6 anos atrás, mas a BMW foi mais ousada, certo? O xenon é uma lâmpada por descarga a gás e eles botaram aqui no pisca, tanto no dianteiro quanto ali na traseira e na lanterna traseira, eles botaram neon, certo? Então, essa lâmpada aqui não é LED, muita gente acha que é LED e a aplicação de LED aqui na indústria, no final dos anos 90, ainda não era assim tão comum e a BMW fez nesse carro duas lanternas dianteiras e traseiras em neon, que é um gás um pouquinho mais leve, ainda um gás nobre, ali na direita da coluna, né? O xenon está mais ou menos aqui no meio e o neon está ali embaixo do hélio, né? E são gases que são utilizados, que quando você passa uma corrente e você ioniza eles começam a emitir luzes, né? Esse é o funcionamento do negócio aqui. E aí os caras fizeram isso num filetinho, que nem aqueles filetes de neon, assim, de cabaré, né? A gente tem aqui esse filetinho aqui que é o pisca, não é LED, senhores, né? E, de novo, BMW falando assim, eu consigo fazer coisa diferente, dá uma olhada no que eu sei fazer, né? E, enfim, vocês vão ver lá atrás, calma, espera. Depois, senhores, vocês vão perceber que o capô é o principal item de design aqui. E a BMW foi elegante nesse capô. A gente tem dois pequenos vincos aqui na negativa, que formam uma espécie de bolha aqui no meio, lembrando o próprio E-Type que eu tinha citado aqui. Aqui eles botaram os dois Brutucus cromados e a forma do capô, na verdade, ela começa aqui nesses faróis, né, que a gente já mostrou, mas que chama a atenção também esse aro preto deles, né? E é um farol, acho que lembra o DB7, se eu não me engano. Terminando o capô aqui, o formato termina nesses dois elegantíssimos chanfros aqui para as duas hastes dos dois limpadores de para-brisa, com uma espécie de defletor aerodinâmico que nós temos aqui. Isso aqui é bem BMW, sempre utilizaram isso, né? E depois, uma das alterações que fizeram em relação ao conceito do carro foi aqui no formato do para-brisa. Eles deixaram um pouquinho mais angulado, um pouco mais suave também, para questões ali estruturais e também de fabricação. Então, para construir a Z8, senhores, a BMW utilizou um processo muito inteligente e inovador. O carro é construído numa estrutura de space frame, que dá o corpo do carro, certo? Dá a estrutura do carro em alumínio, fazendo essa homenagem à BMW 507, mas também numa estrutura de space frame muito inteligente, utilizando algumas barras Y que dividem a estrutura do carro entre a linha externa e o túnel central. A ideia seria fazer um equilíbrio da estrutura do carro que dá bastante rigidez
por um carro que tem uma configuração de Roadster, que geralmente nasce de uma versão coupé, que ela é recortada, e esse recorte tira toda a estrutura do carro. Não, a Z8 foi pensada desde o início para ser um Roadster, e são esses Ys que a gente tem aqui na dianteira. A gente tem um mais evidente na dianteira e um não tão evidente aqui na traseira, que formam o corpo, a estrutura do carro, toda feita em alumínio, certo? Que também traz bastante leveza. Sendo um Roadster, a gente tem que ter reforços estruturais demandam mais materiais, mas se a gente utiliza um material mais leve, a gente acaba baixando esse peso, certo? Muito inteligente. E também tinha uma questão de manufatura. A BMW Z8 foi vendida ali por volta de 5.000 unidades, muito mais do que as 250 da BMW 507, mas 5.000 unidades ainda é uma quantidade pequena, considerando um carro de produção em linha. Esse processo de fabricação dessa estrutura e desse carro foram feitas na fábrica de Dingolfing e levava 10 vezes mais horas homem para se fabricar uma Z8 do que para se fabricar uma Série 3 do mesmo ano, certo? 10 vezes mais devido à produção limitada e a todas as tecnologias e a estrutura diferenciada desse carro. E aí vocês olhando ali pela lateral, a gente também percebe essa coisa do qual o Chris Bangle chamou de erótica, que são as proporções sexys musculares desse carro, principalmente se tratando desse final afunilado aqui da traseira do carro, junto também das proporções das rodas. Veja que as proporções das rodas são um pouco mais carnudas, tanto tratando das rodas aro do 18 que a gente tem aqui, como também dos pneus, que trabalham com um pouquinho mais de material, né? Tem mais borracha, mais carne ali para trazer essas proporções extremamente sexys e elegantes que a gente viu em carros aqui já no canal. Já não vimos algo parecido? Já vimos algo parecido aqui nesse canal, certo? Outra homenagem que o Chris fez para a BMW 507, que vai ser repetida em diversos modelos M e modelos Roadsters da BMW, foi essa grade lateral. Essa grade lateral que começou lá na versão coupé da 507 e depois foi espichada na 507. A gente tem aqui a replicação dela com um pisca integrado. Esse aqui eu acho que é LED, tá? Esse aqui, pelo que eu li, não é neon. É LED e o símbolo da BMW na lateral, certo? No paralama, na visão lateral desse carro. Depois a gente também termina nas proporções. A gente tem um carro Roadster com teto aberto e o teto fica exposto. Eles poderiam ter coberto isso daqui com uma espécie de capa, com uma espécie de tampa na mesma cor da carroceria, mas não, eles queriam enfatizar essa questão do carro ser um Roadster e deixar a capota à mostra, que possui uma capa de tecido, certo? Mas sempre sim à mostra, não coberta por lata, certo? Estrutura também toda feita em alumínio, com exceção do painel aqui da caixa de ar e dos dois para-choques, que a gente está trabalhando ali com poliuretano, e todo o restante vai ser alumínio, certo? Alumínio extenso, tanto na parte estrutural como na parte dos painéis externos. Chama atenção aqui também o retrovisor cromado, arredondado e cromado. Não é um retrovisor com a haste da M, é uma haste simples, mas cromado. E junto aqui também nós temos as maçanetas também com esse aspecto cromado. Chama atenção na lateral também um dos únicos vincos do carro, que começa aqui no final da curva da grelha e ele vem e termina mais ou menos aqui um pouquinho depois da maçaneta, avançando já no paralama traseiro, que aí depois vem com toda essa linha de cintura sexy aqui, toda mais erótica, eu diria, né, que nem o Chris Bangle disse, e também chama atenção essa curvatura do carro, né, toda arredondada, super elegante e combinam muito com as duas rodas que estão saltando. Eu consigo ver boa parte aqui do pneu traseiro, isso devido também ao próprio realce das rodas. Nós temos rodas aqui exclusivas da Z8, estou falando de aro 18 e estou falando de rodas com talas diferentes, tala 8 na dianteira e tala 9 na traseira, e lá a gente está falando de um 275 original, certo? Nas versões Runflat. Na verdade, a Z8 foi o primeiro carro na Europa a utilizar um pneu Runflat, senhores. O temido, o desgostoso, o xingado pneu Runflat começou na Z8 como uma inovação tecnológica que não acompanha só o pneu. É o lábio da roda que vai comportar o pneu e também o sistema de ABS para ler a rotação da roda, certo? Para quando o pneu murchar, tem algum tipo de aviso no painel. A BMW Z8 foi a primeira carro na Europa a introduzir essa tecnologia num carro de produção, que depois acabou sendo extremamente criticada. E lembrando que o lugar para você comprar os pneus da sua
BMW, ou do seu carro do dia a dia, seja ele Ram Flat ou não, é a pneustore.com.br, o maior varejista de pneus da América Latina, e o cupom, vocês já sabem, é o cupom Nada Mal, o cupom campeão do Brasil em termos de compra de pneus. São milhões de pneus vendidos todos os anos com esse cupom, senhores. Estou muito orgulhoso de vocês. Por fim, também vale dizer aqui que o sistema de freio é de 2 pistões ali na dianteira, com um disco de 334 mm, aro 18, não vai ter um disco muito grande, e na traseira pistão simples, apesar de que o sistema de freio desse carro, unindo o ABS e o DSC, é um sistema de freio bom, se tratando de um carro de 1.600 kg com um belíssimo V8 ali na dianteira, que eu vou falar mais pra frente no vídeo. Depois, senhores, a gente cai no final mais sexy, mais elegante, mais erótico desse carro, que é essa traseira, né? O Chris, ele fez essa ênfase que a gente tem nos painéis laterais, que na 507 eram ainda mais ousados, mais dava para ver os ossos da estrutura do modelo, ou da modelo, no caso, e aqui eles ficaram um pouco mais, talvez o índice de massa corporal aqui seja um pouco mais avantajado nesse carro, certo? E aí, sim, definitivamente, uma das traseiras mais belas e sexys da história, senhores. Lembra muito o E-Type de novo, apesar de que eu não sei porque que eu estou comparando esse carro com o E-Type, né? Mas porque eu gravei ele recentemente, vou deixar aqui para vocês clicarem e acessar o vídeo do E-Type, e aí vocês me dizem se esse carro não lembra muito o E-Type, né? Eu não gravei nenhuma 507, deveria ter gravado, talvez. Mas assim, definitivamente uma das traseiras mais sexys da história. Talvez esse prolongamento super suave que a gente tem aqui do extrator inferior aqui, certo? Que avança nessa formato de concha final aqui do carro. Aqui nós temos o brake light integrado. Eu tenho aqui no final da tampa o símbolo da BMW. E aqui depois as 2 lanternas de neon, não é xenon, é neon, é outro elemento químico que faz aqui o filete do pisca em cima e a lanterna embaixo, certo? E aí aqui, no alojamento da placa, eles adicionaram também outras 2 lanternas, senhores. Na verdade, aqui, atrás dessa lanterna, que aparentemente tem uma lente vermelha, é a luz de ré, e quando ela acende, ela fica branca. E desse outro lado, nós temos a luz de neblina do carro, certo? E aí, para enfatizar a motorização da Z8, que era sempre única, era um V8 da Motorsport, eles botaram 2 ponteiras arredondadas bem parrudas, certo? Bem musculosas aqui, saltando do formato do para-choque e do extrator inferior, que é super prolongado, extremamente sexy, e também 2 refletores aqui integrados, né? Definitivamente top 3, vai, das traseiras que eu já mostrei aqui, dos quadris traseiros que eu já mostrei aqui nesse canal, top 3 definitivamente, senhores. Nada mal. Dá uma olhada nesse ângulo, senhores, perceba a preocupação da simetria que os caras tiveram aqui no projeto, começando pelos próprios Santo Antônios, são 2, bem equilibrados, depois passando aqui pelas 2 lanternas superiores, também 2 bem equilibradas, depois a gente tem aqui as lanternas no meio da placa, depois a gente tem aqui o refletor, depois a gente tem as 2 ponteiras arredondadas aqui embaixo, 2, e a gente termina com as 2 rodas também, dá para ver quase o final aqui do pneu, senhores. Com todo o respeito, se não é uma das traseiras mais belas que eu já mostrei aqui nesse canal. Duvido você botar aqui embaixo para ver se tem coisa mais bonita que isso, que eu já mostrei aqui. Duvido. Aponta. Qual que foi a mais bonita? Aí o acesso ao porta-malas não tem nenhum botão, é só um botão lá dentro, escondido na coluna A ou na chave. Aí a gente abre o porta-malas do carro, chama a atenção esse interior em veludo, todo vermelho, era uma das opções e talvez a minha preferida para uma Z8, né? O vermelho combina muito bem com um Roadster. Aí aqui dentro eles escondem alguns dos acabamentos ali que eu citei de tecido. Esse daqui vai por dentro da capota, certo? Em couro. E também existe um outro acabamento para o Santo Antônios, junto da tela de isolamento que eu devia ter usado quando a gente estava gravando esse carro na rua, né? Ia ficar um pouquinho melhor o som. Isso aqui é para criar aquela bolha, né, aerodinâmica dentro do carro e a gente ter menos barulho de vento. Se bem que você está no roadster, você quer barulho de vento mesmo. Faz parte. Eu fiz certo, na verdade. E por fim também, ali dentro, tu esconde mais algumas capas e telas, né? Isso aqui tem um mecanismo de dobra aqui. Depois chama a atenção que o espaço do porta-malas aqui é um espaço razoável para um Roadster. Já mostrei Roadsters piores aqui quando a questão era espaço de porta-malas.
E a gente tem só um acesso aqui para kit de primeiros socorros, que está aqui embaixo junto do triângulo, e algumas ferramentas e também a bateria. E chama a atenção que a gente tem acessos para as duas lâmpadas, certo? Essas lâmpadas aqui ainda são incandescentes. E aí tem dois acessos aqui pequenos e os plásticos são vermelhos, né? São plásticos vermelhos que combinam muito bem com o veludo vermelho desse carro, né? E aí o brake light ele fica integrado aqui fora da tampa, né? Chamou muita atenção e a leveza, né? A leveza aqui dessa tampa. Nada mal. Antes de entrar no interior, senhores, eu preciso dizer que a Z8 atrás dos bancos, apesar de ser um carro de 2 lugares, possui uma espécie de quase banco. Veja se isso aqui não é um formato de um banco, né? Com encosto de cabeças, né? Mas aqui eles acharam um lugar que está aqui todo com seu alojamento, com esse plástico vermelho, imitando o mesmo vermelho do couro e do veludo que nós temos aqui nos materiais de primeira desse carro. Nós temos 2 compartimentos que eu utilizo a chave para acessar. Desse lado aqui nós temos acesso à disqueteira do carro e do outro lado eu tenho um compartimento muito parecido, também acessado com um cilindro de chave, e nós temos ali escondido a outra disqueteira do sistema de navegação GPS desse carro, certo? A gente tem um sistema de GPS de navegação, apesar que eu não tenho mapa. Eu tenho uma indicação de direção, mas eu não tenho um mostrador de mapa. Vou explicar um pouquinho melhor quando a gente estiver falando ali do rádio. E isso faz conjunto com o sistema de som premium de 10 alto-falantes desse carro, que era de série, né? Por fim, aqui na traseira também a gente tem a única denominação do modelo. O letreiro com o Z8 só está em um lugar desse carro, que está aqui no meio, dentro da parte aqui do habitáculo, com o Z8 aqui, certo? E chama a atenção que o carro ele tem várias cores dos seus acabamentos. A gente tem esse prata externo, a gente tem a capota preta, nós temos o couro vermelho e nós temos também aqui nos painéis interiores desse carro uma pintura mais pro grafite. Que nós temos aqui nos materiais internos, né, também pintados, lembrando muito essa questão dos carros da década de 50, que muito dos painéis metálicos que faziam os componentes eram expostos com a pintura igual da carroceria. Certo, Fusca? Certo. Depois aqui na lateral a gente percebe um pouco da filosofia que o Chris teve e todo o seu departamento de marketing para desenhar os comandos e a parte do interior do carro. Veja que o que eu vou mostrar a partir de agora para vocês é tudo pensado em uma questão minimalista, certo? A quantidade de botão, a localização, as funções de cada uma dos componentes são pensados para serem o mais enxutos possíveis, né? Algo antes da filosofia da Apple e do iPhone, talvez, né? Que na época ainda estava para ser lançado, certo? Chama a atenção também a quantidade de materiais diferentes que nós temos aqui, todos de excelente acabamento e de muito bom gosto, desde o espelhinho cromado aqui em cima, depois por essa linha preta aqui de couro, depois um couro vermelho Napa que nós temos aqui e o airbag integrado aqui lateral desse carro, que era a novidade aqui para a época. A gente tem aqui com esse couro vermelho, tem a inscrição airbag desse lado. Depois a maçaneta, ela é aqui com esse acabamento de prata mais fosco, certo? Junto aqui da maçaneta. E o aro dos botões, e os botões não tem nenhuma inscrição, senhores, não tem nenhuma indicação de que esse botão faz. Pode fazer várias coisas, no caso, ele vai controlar aqui as janelas. Mas veja essa questão do minimalismo que eles buscaram aqui para desenhar esse botão. Eles não criaram 2 botões, um para subir e um para descer. Eles criaram um único, num formato conjunto, certo? Eu tenho um círculo só. E aí aqui também, atrás do botão do vidro, eu tenho o controle do espelhinho, também com uma pequena manopla, uma pequena bolinha para fazer os comandos e nenhuma indicação de seta de posição ou de lado aqui de ajuste. Veja essa preocupação do minimalismo que eles tiveram. E aí aqui embaixo eu tenho um outro painel, agora não em prata, mas nesse grafite, e escondem-se aqui 2 compartimentos, um com o retrátil, certo, automático, e esse outro com 2 posições, certo? Guarda manual, talvez um bulldoguinho aqui dentro, por que não? Nada mal. Aí a gente senta aqui no assento com regulagem elétrica, chama a atenção de novo esses diversos materiais. Veja que aqui no estribo, por exemplo, com o logo da BMW, eu tenho um estribo mais escovado, em aço, inox,
com 3 parafusos Torx à amostra. Na verdade, os únicos parafusos que a gente consegue identificar aqui no carro, né? E aí a gente cai aqui para o assento. O assento na parte lateral tem aquele acabamento de grafite, né, com pintura automotiva, e o assento não é um assento semiconcho, esportivo, duro, ele é um assento mais com uma espuma de densidade média, mais confortável, mais para uma proposta de GT. Apesar de que eu estou naquela posição quase que perfeita de dirigir da E90. Essa posição é a posição da BMW, tá? Lembrando também que o ajuste do volante ele é elétrico e é só em um dos eixos, a gente não tem controle de altura, só de profundidade. Depois, senhores, na Z8, aqui ó, no túnel central, a primeira coisa que chama a atenção é quão largo é esse túnel central. Isso parte por causa da transmissão, porque a gente tem aqui um motor de configuração central dianteira, então a transmissão acaba avançando mesmo no habitáculo, e segundo também por causa da estrutura do carro, certo? A estrutura está amarrada aqui no túnel central, uma das partes, o outro Y está aqui na lateral do carro. Se você fica dentro da estrutura do carro mesmo, e grande parte da rigidez dessa carroceria Roadster, que não é amarrada aqui por cima, está aqui em 2 vigas que passam por aqui no centro do carro. E aí aqui no console central eles acabaram tendo algum espaço para guardar alguns portas-negócios. Um negócio muito interessante que tem aqui atrás, que era bem de época, era o celular. Esse carro ele vinha de série com o opcional de um celular StarTAC de série. Olha aqui o berço dele, um pouquinho inclinado, né? Muito curioso. E isso era inovador para a época, né? Esse celular Motorola, e tem ainda, sobrou o berço, o celular a gente não sabe onde está, né? E aí aqui do outro lado eles botaram 2 compartimentos, porta-trecos, entre a manopla do freio de mão. Chama a atenção que esses comandos aqui todos do carro sempre tem esse acabamento aqui com esse prata aqui mais anodizado. Depois a gente cai aqui ó para 2 comandos de aquecimento do banco, que estão inclusos aqui nesse console central, e aí a gente tem aquela profusão de materiais, a gente tem o prata, a gente tem o grafite, a gente tem o couro vermelho, tudo aqui num mix muito ousado, mix de lingeries, por que não? E aí depois a gente cai aqui naquela manopla BMW clássica, mas ao invés de a gente ter uma manopla toda em couro, a gente tem aqui o contato, né? A superfície que a sua mão vai ter contato, ela é de metal, o que dá um toque mais gelado para as coisas e muito interessante, né? Essa aqui é a ergonomia, essa daqui é a questão organoléptica que eu falo aqui tantas vezes nos vídeos, que dá essa experiência sensorial única da Z8, certo? Manopla de câmbio de 6 marchas da BMW com a ré aqui puxando para o lado, com aqueles engates bem BMWs. Vou falar disso um pouquinho mais para frente, da sensação aqui quando a gente estiver na rua. Aí veja a simplicidade e também a questão de simetria que eles estavam buscando aqui em todo o console do carro central, porque na verdade foi aqui que eles concentraram todas as funções que a gente tem aqui. Aqui nesse conjunto de 4 botões, todos alinhados, veja, com o mesmo alinhamento que a gente tem aqui dos botões aqui do sistema de climatização, a gente tem um botão de esporte, lá para o motor S62, nós temos o pisca, nós temos o travamento central do carro e nós temos um botão para controlar as 2 funções da capota. Abertura e fechamento, também muito parecido o botão com aquele botão único do controle dos vidros aqui. E aí aqui nesse console se esconde o rádio. Aqui, senhores, embaixo dessa capa eles fizeram questão de esconder o rádio, que ia ter esse display um pouco mais moderno de LCD, né? Para trazer essa homenagem aos carros mais antigos. A gente tem aqui o sistema de rádio com várias coisas inovadoras, como por exemplo a integração com o sistema aqui de telefone, com um viva voz, mas também aqui se esconde a questão da navegação que eu falei para vocês, que é feita aqui nessa tela, senhores. Você inseria um CD com os mapas, certo? De navegação, existe uma antena de GPS aqui, rudimentar, talvez para a época, né? E a navegação do local onde você estava indo, ela era reproduzida aqui, vire à esquerda daqui a 300 metros, por exemplo, né? Que tudo nesse display, junto também do sistema de som de 10 falantes, do sistema Premium, e também algumas funções de informações, como por exemplo, temperatura externa. Tudo integrados aqui nesse rádio. Chama atenção também aqui o botão do DSC, escondido pela capa, para fazer o controle de tração e estabilidade. E também
aqui um botão para resetar o sistema de controle de rotação das rodas para o aprendizado dos pneus. O pneu ele vai perdendo pressão, se ele estiver furado ele vai perdendo pressão, o seu diâmetro externo vai mudando, ele vai diminuindo, faz com que a rotação da roda aumente, né? E aí assim o carro consegue detectar qual pneu perdeu pressão sem saber a pressão do pneu. Obrigatório em carros com sistema de RAM flat, que aqui era novidade. Mas veja que esses botões eles resolveram esconder, né? Não é um botão demais, põe uma capa em cima e o rádio você só escuta. Continuando, senhores, vocês podem ter percebido que aqui na frente do motorista não tem nenhum instrumento, certo? Com exceção aqui do botão para a gente controlar os faróis. E aí eu já vou cair aqui na questão dos botões desse carro, que além de serem de metal, são gelados ao toque, eles têm um dos cliques mais satisfatórios que eu já operei aqui na minha vida. Os mesmos botões do farol, eles são utilizados aqui no sistema de climatização, que estão junto do painel de instrumentos. Está tudo junto aqui nesse aglomerado aqui dos instrumentos e de outras funções do carro, por causa da filosofia da BMW, na experiência de tocar esse carro, de dirigir esse carro, que eu vou contar mais para frente aqui no vídeo. Mas aqui no sistema de climatização do carro a gente tem todo esse aro em alumínio fosco aqui, né? E percebam que eles concentraram todas as funções, controle de temperatura, difusores de ar, ar-condicionado ou só ventilação, em botões simétricos, né? 4 botões, que né, a gente tem 4 botões aqui, 4 instrumentos ali. Nós temos tudo controlado nesses botões com um dos cliques mais satisfatórios que eu já operei aqui para esse canal aqui quando eu estava gravando um dos carros. Por último, aqui em cima eles concentram o painel de instrumentos do carro. O painel de instrumentos ele está concentrado aqui no centro, tem uma sobrancelha bem acirrada aqui, certo? Para proteger aqui os instrumentos e a gente conseguir fazer algum tipo de leitura. E eles também estão inclinados para o motorista, né? Nessa configuração clássica de BMWs que sempre inclinavam todos os instrumentos aqui para o motorista. Eu tenho aqui os instrumentos clássicos de qualquer BMW, o tanque de combustível na esquerda, a temperatura do motor na direita, o velocímetro aqui na esquerda com um painel maior, aqui também tem o odômetro e o velocímetro da Z8 vai até 260 km por hora. Depois do outro lado lá nós temos o conta-giros e elegantemente e excepcionalmente nós temos também um relógio analógico. O corte de giros desse motor está ali por volta de 7.000 giros, 6 é alguma coisa, não chega aos 7. Dependendo da marcha que você tiver, ele libera um pouquinho mais. E também todas as indicações de luzes de serviço, tanto de cinto, freio de mão, estão integradas aqui tudo dentro dessa peça única da Z8. E chama a atenção também duas coisas. Primeiro, a agulha não é vermelha, significa que esse carro não é um BMW Motorsport. E também chama a atenção a questão do relógio do instrumento, que possui uma profundidade entre o eixo da agulha e a face do instrumento, que está com uma profundidade maior, e quando a gente ilumina, a gente tem essa iluminação mais difusa, laranja, clássico da BMW, essa iluminação âmbar, mas ela dá uma difusão diferente no instrumento. Ela está concentrada no centro e depois ela vai espalhando e ficando mais um degradê, eu diria, mais apagada ali junto ao aro, né? Muito elegante, muito bonito esses instrumentos, não é exatamente muito prático, mas enfim, é o que tem e é muito característico da Z8, certo? Por fim, também a gente precisa falar que a chave, o cilindro da chave não está aqui na coluna de direção, a gente tem uma trava separada, o cilindro da chave está aqui em cima, senhores. E também eu preciso falar que esse carro possui um botão de ligar, que era essa questão da experiência, né? Isso aqui eles adicionaram, porque é muito mais satisfatório mesmo, em vez de você girar um cilindro e ter no final do cilindro o contato para dar partida, você separar isso por um botão, né? Você apertar um botão para dar partida no motor é uma coisa sensorialmente mais evoluída, eu diria, né? Junto também aqui do botão de partida nós temos essas aletas que possuem alumínio no final para dar essa questão sensorial de toque, com as gravações aqui feitas com uma letra preta. E por fim também percebam que o volante é uma homenagem a esses carros mais antigos. A gente não tem nenhum botão, eles quiseram remover todos os botões aqui e fazer um volante mais estilizado, né? Cujo os aros são na verdade vários wires ou várias pequenas varetas
que fazem o botão de 3 aros aqui, de 3 pontas, com um airbag incluso aqui dentro. E veja que curioso, o airbag tem uma capa de plástico pintada com o mesmo acabamento aqui, né? Não é comum isso aqui, geralmente a gente tem algum tipo de tecido para fazer o rompimento, mas o airbag aqui desse carro está nessa capa de plástico e alumínio. Olha a quantidade de materiais que tem aqui nesse carro, isso aqui é muito legal mesmo. Pois também a gente precisa ligar o carro, né? Eu dou aqui ignição, aperto na embreagem e a gente dá partida aqui no S62 da BMW. V8 aspirado, borboletas individuais, 5 litros, 400 cavalos. Então, senhores, a usina de força da Z8 é herdada da M5 E39, o famoso S62B50. A gente tem um motor de 5 litros aqui, da BMW Motorsport, um legítimo Motorsport que era desenhado lá para a M5, que foi reutilizado aqui na Z8, né? Que foi construída toda ao redor desse motor. E aí a gente percebe que, sim, tudo muito bem planejado, com espaços, com simetrias, né? Que são típicas aqui desse carro. Chama a atenção primeiro que aqui na manta do capô, certo? Acústica e térmica, nós temos aqui o Z8 em baixo relevo. E o que a gente tem aqui, senhores, um cofre clássico da BMW da década de 90, final da década de 90, que é um cofre simétrico, um cofre limpo, com poucos componentes, porque o carro também tem poucos opcionais, é um carro mais simples se tratando da época, mas também com todos os componentes clássicos que você costuma ver em outras BMWs, como reservatórios hidráulicos, aqui o cabo massa, aqui a válvula do ar quente, aqui outro reservatório hidráulico, aqui o positivo da bateria, enfim, componentes clássicos da BMW. Veja a simetria que nós temos nas duas caixas de ar, nos dois sensores MAFs. Veja aqui a tampa da bateria é igual a tampa de óleo do outro lado, né? Veja essa preocupação estética, né? Você não quer esconder isso aqui, você quer mostrar, não tem nenhuma capa aqui, né, escondendo as coisas, né? E também chama a atenção essa capa aqui, senhores. Se você conhece um 62, geralmente você sabe que essa capa ela não é de fibra de carbono. E sequer ela tem essa propriedade acústica. Isso porque nós temos aqui um objeto de serviço que a gente fez aqui nesse carro, que foi trocar a capa original, que era de um plástico preto fosco, comum, convencional, por uma capa em fibra de carbono real da Eventure, certo? E com uma espessura calculada para que a ressonância dos pulsos de combustão aqui dos 4 cilindros, eles venham e ressonam, o que traz essa capa, transformam o plenum num grande carrom para você escutar os pulsos de combustão do carro, certo? E isso, na verdade, é parte do projeto que a gente está executando aqui nesse carro. A segunda parte do projeto vai ser fazer a substituição das caixas de filtro de ar, que são fechadas e, portanto, também abafadores aqui para os pulsos de combustão, os roncos relacionados à admissão aqui desse motor, a gente vai trocar por caixas da Eventure. A gente vai fazer uma transferência aqui dos Eventures da E39 e vamos fixar eles no chassi da E52, certo? A gente está fabricando agora esses componentes e não deu tempo para mostrar aqui no vídeo, certo? Mas, de novo, o que interessa aqui dentro é o motor S62B50, é o motor da Motorsport, o primeiro V8 que eles fizeram com essas pretensões mais esportivas. Chama a atenção o sistema de lubrificação, que ele é adaptativo conforme os Gs laterais que esse carro pega, os circuitos hidráulicos lá dentro vão mudar, e chama a atenção também aos dois sistemas de vanos, de duplo vanos. A gente tem aqui, tanto na admissão quanto na exaustão, dois variadores de fase dos comandos que vão atrasar ou adiantar o momento de abertura das válvulas de admissão e exaustão para mudar a curva de torque, para fazer com que esse motor encha tanto em baixas rotações como em altas rotações, certo? Tenha mais eficiência e a gente tem, de fato, esse motor aqui em 2.000 RPM já está entregando 100% do seu torque, né? Dos 50 ou 500 Nm que a gente
tem declarados aqui da fábrica, né? E os aspectos do Vanus aqui são os mesmos aspectos do Vanus do S70/2, aquele motor da McLaren F1. A McLaren já tinha sido parada de ser fabricada e a tecnologia foi transferida aqui, né? Isso porque o motor da McLaren naquela época era um BMW M-Power. Essa mesma inscrição que a gente tem aqui originalmente de fábrica e também o símbolo da M. Belíssimo motor, senhores, de manutenção considerável, mas esse carro aqui está impecável, tá? Eu nunca vi um S62 nessas condições, apesar que eu vi poucos, né? É um motor que foi fabricado pouco, tanto na M5 que veio aqui para o Brasil, que eu já gravei vídeo, vou deixar aqui o vídeo para você clicar e ver esse motor, né, no seu carro original, né? Mas aqui assim, precisa, a verdade tem que ser dita aqui, né? Que esse 62 está, acho que o melhor que eu já vi até agora, certo? E, enfim, fizemos essa modificação aqui para ouvir esses pulsos de combustão. É muito interessante o aspecto das cornetas que a BMW criou aqui. São cornetas de 230 milímetros para fazer a aceleração do ar para as 8 borboletas individuais que nós temos aqui embaixo, que infelizmente são escondidas, né? Mas outra característica dos projetos de motores da BMW M. Por fim também, eu preciso citar os coletores de exaustão aqui que do S62 já são um pouco mais esportivos, considerando todos os outros coletores que eram produzidos na época, né? A BMW dava uma atenção especial para essa questão do fluxo de ar, tanto na admissão quanto na exaustão aqui do carro e também no faseamento dos comandos, o que transformam, né, essas características junto da litragem de 5 litros num motor com um excelente desempenho para a época e um excelente pulmão, um pulmão de atleta de fato. Do que eu estou falando aqui, senhores? Bom, se vocês viram o vídeo da 360 Modena, que era um carro com um V8 também, que era vendido com uma litragem bem menor, mas era vendido na mesma época, lá eu expliquei também essa preocupação da Ferrari para essa questão do fluxo de ar aqui do motor, certo? E vale dizer também que a Z8, ela custava o mesmo que uma Ferrari. E também ela era vendida num projeto inovador para a época, que era o projeto da BMW Individual, que começa aqui nesse carro, que era essa questão mais exclusiva, que já era famosa nos italianos, quando você ia comprar o seu carro e configurar esse carro, eles estavam preocupados em fazer um serviço mais de alfaiataria, para você escolher a cor, você escolher o corte do terno, os materiais, as configurações e também você fazer essa visita à fábrica, onde o carro era produzido à mão, certo? E também tinha um custo de um carro produzido à mão, o mesmo custo das Ferraris da época. E talvez isso foi o que selou a baixa produção desse carro, né? 5.000 unidades, o que traz isso daqui sendo uma das BMWs mais raras da história, com tiragem aí parecida de Ferraris mesmo, né? Que era talvez a grande concorrente e a grande referência da época. E aí fica aquela dúvida, será que esse carro, custando o preço de uma Ferrari, tendo um V8 digno de italianos, né, consegue ter um desempenho de Ferrari? Ah! Power! Fuck yeah! Nossa Senhora! De novo! Sai da frente! Puta merda, que carro, velho! Ó! De novo! Arthurito, eu não sei, eu tô me sentindo assim, belo, sabe? Sexy, eu diria. Eu não sei se é porque eu tô dirigindo um carro sexy ou se é porque eu tô utilizando o boné da Vanguard junto da camisa da Vanguard. O que você acha? É mais o carro, né? Ou é o boné? Hã? Não, é impossível dirigir um outro. Eu peguei o boné primeiro que o cabelo incomoda quando o negócio está aberto, né? Então o boné dá uma segurada. E segundo que a gente está exposto, né? Então a gente precisa de uma capa extra aqui. Que carro de outra época, velho. A gente parece que tá vivendo num outro planeta Terra, numa outra realidade, uma outra dimensão. Não a dimensão dos Gearheads hoje em dia. Você aperta o botão, ele tá geladinho, sabe? Porque ele é feito de alumínio. E aí o clique, ele é tão satisfatório, esse clique.
E aí você começa a usar o carro. Olha a carga desse volante, que coisa perfeita, ó. Você pega as ondulações, ó. Olha a comunicação como é boa. Aí a gente entra aqui na manopla de câmbio. Manopla de BMW, vai. Não é assim, clique, clique. Não é aquela coisa que assim, dá aquela confiança, né? Mas ao mesmo tempo ela engata. Você não fica buscando marcha. Lembrando, né? Que a gente está na época da E39, a gente está na época da E46. A gente tinha acabado de sair da época da E31, né? Na verdade existe duas eras aí, né? E31 era aquela suspensão dianteira que vibrava, né? Entrava no harmônico de ressonância da vibração e o carro vibrava, né? E aí eles corrigem na E39, eles começam a utilizar braço de suspensão de alumínio e a Z8 eleva isso a um outro padrão, porque tudo é de alumínio no eixo, né? E aí dá aquela distribuição de peso perfeita, né? De 50 e 50 desse carro. Que privilégio o ser humano ter construído um carro desse, velho. Só digo isso. E aí uma das coisas que a gente fez aqui no serviço desse carro foi na parte de suspensão, certo? Os amortecedores desse carro, junto com os pneus Ram Flats, eles criam um conjunto de um carro que foi calibrado para longas distâncias, né? Mas convenhamos que os pneus Ram Flats, eles estavam começando aqui, né? E assim, a BMW fez o possível, mas digamos que o comportamento desse carro ele não está muito próximo da esportividade, sim da parte mais de conforto, né? E o que a gente fez aqui, a gente fez um upgrade da parte da suspensão, botamos um sistema alemão KW, fabricado para esse carro. Esse sistema foi encomendado, eles não tinham estoque, demorou alguns meses para o pessoal lá da Alemanha fabricar essa suspensão, mas que traz uma suspensão com uma comunicação um pouco maior com o asfalto, certo? Traz uma esportividade maior, uma dinâmica melhor, nessa questão de feedback, deixa o carro mais firme, né? Mas não mais duro, certo? Firmeza e dureza são coisas diferentes, ok? Então o carro fica mais firme, tem uma comunicação muito melhor do que a gente tinha. Eu esqueci, eu vou falar do motor daqui a pouco. Tem uma comunicação muito melhor com o asfalto, certo? Mas ao mesmo tempo, ó, a gente pega os buracos, não bate seco, né? O carro passa firme com confiança, eu diria, certo? E foi um dos upgrades que a gente fez aqui no carro, a pedido do cliente, né? Para melhorar um pouquinho melhor a dinâmica desse carro, que estava mais pro safety side, né? Agora está mais para o sport side, eu diria. E de novo, né? Só comenta quem usou já essas suspensões, certo? Aí a gente precisa falar da parte da motorização, que também foi o foco do serviço aqui, certo? Além dessa parte do sensorial, da dinâmica do carro, o cliente queria melhorar o sensorial do V8, certo? A gente tem lá o V8 lá na frente da Motorsport, 5 litros, 400 cavalos, 500 Nm de torque, que é, sim, muito adequado no peso e potência que a gente tem aqui. A gente tem 1.600 quilos mais ou menos. E a ideia ia ser fazer um carro um pouco mais prazeroso de tocar, mais sensorial, mas ao mesmo tempo não ser escandaloso, não ser chato, né? Permitir você viajar, sei lá, 2.000 km no mesmo dia sem ficar com dor de cabeça. E precisa fazer pro ataque de primeira, eu faço só porque é gostoso. E por que é gostoso? Porque a gente botou lá o plenum da Adventure, certo? Aquele plenum que foi calibrado com aquela fibra mais fininha, né? Para trazer um pouco mais desse sensorial dos pulsos de admissão, certo? O motor ele faz barulho na admissão e na exaustão. Todo mundo só acha que é na exaustão, mas aqui foi na admissão. Isso aqui é parte do projeto que a gente fez aqui nesse carro. A segunda parte vai ser quando a gente fazer a adaptação dos intakes da E39 para E52, certo? Então em fabricação agora as barras de fixação do intake. Não ficou pronto para a gente gravar o vídeo, mas enfim,
A gente vai instalar os intakes e quem sabe eu solto de novo para vocês o ronco final de indução desse carro com os intakes que são abertos, né? Então, além da ressonância que a gente vai ter ali em cima do pleno, a gente tem as duas caixas de filtro de ar abertas da Eventor, cobertas com o capô e tal, mas a experiência acústica, ela é bem diferente. Ah, que delícia de carro! Que delícia de carro, cara! E aí, como é que funciona o negócio? Funciona aqui, ó. Ele vem quieto até uns 3.500, aí que nave, mano! Olha a tocada desse carro, Arthurito. Assim, que encontro de mundos. Cara, olha, eu digo o seguinte, cara, lembrando até dos vídeos da E39 que eu gravei, da E46 que eu gravei, das M3, a gente não gravou ainda da E86, mas talvez só a E86 para ter uma dinâmica perto disso aqui, cara. Isso aqui é tipo um mix de E39 com E90. Série 5, quem anda hoje, até hoje, uma E39, lembra o nosso amigo lá pegou uma antiguinha, falei, nossa, como esse carro dirige macio. Eu falei, é isso aqui, senhores. É essa direção hidráulica, é estrangulador, é o acerto da suspensão, é o equilíbrio do carro, né? Com a posição da E90. Sei lá, essa é a metáfora. Chega de metáfora, vou mandar um pouco. Que patada, irmão! Puta merda, velho! Nossa senhora, velho! Aí você vem e pergunta, ah, beleza, BMW com preço de Ferrari. O que você ia escolher? Uma Modena? Era Modena nessa época. Ou uma Z8? Olha, eu te digo, em termos de compostura, de construção de carro, BMW tava na frente aqui, cara. Materiais, solidez, BMW tava na frente. Sai da frente! Nossa senhora! Que carro magnífico, mano! Puta merda, velho! Nossa senhora, velho! Puta que eu pariu, cara! Que máquina, velho! Que máquina, velho! Como que eu não tinha dirigido isso aqui antes, velho? Isso aqui é a essência do driving pleasure da BMW, velho. É esse carro. É esse carro. Nossa! E aí, enfim, né? Você tá acelerando, eu olho pra cá pra ver o corte de giro, aí dá. Eu falei, cadê o... Ah, tá lá. Aí você vira pra lá. E aí, enfim, remete àquela essência da 507, né? Que foi a origem disso tudo. De motocicleta, né? Para você ter só o guidão ou o capô do carro na frente e nada mais, nenhum instrumento. Você concentrar só na experiência sensorial, só na experiência organoléptica, senhores. Só no ronco do motor, o vento passando, as temperaturas vindo para cá do motor, porque sai um pouquinho e vem aqui na cabine, né? Você com o vidro aberto assim. As vibrações, o engate da marcha, a comunicação do volante, a suspensão que agora está um pouquinho mais firme. Por que eu parei o carro? Vamos. E ó. Por isso que eles botaram os instrumentos lá. Podia girar mais esse motor. Nesse caso a Modena ganha. Mas tem uma patada, né? E a patada vem cedo, cara. A 2000 esse motor já tá cheio, cara. Aí essa é a parte boa da suspensão esportiva, mas bem calibrada. A gente entra nas ruas de bairro e o carro não bate seco, né? Essa é a parte boa. Poucas suspensões, só quem andou sabe.
Só quem andou sabe traduzir isso aqui. Então é isso, senhores. Essa foi a BMW Z8, um ícone dos anos 2000, um carro sexy, um carro que dá o prazer de dirigir, que era o slogan da BMW, o motto da BMW da época. Nós temos tudo, senhores. Isso, aquilo, isso, tudo no carro tá em perfeita harmonia. Difícil achar um conjunto desses, difícil. E é uma pena, porque eu vou ter que terminar esse vídeo. Eu gostaria de rodar mais com ele, mas enfim, vamos ter que voltar lá pro galpão. Tô começando a ficar triste, Arthurito. Eu vou botar esse carro na lista top 3 desse canal, cara. Eu vou ter que botar. Esse carro ele tá junto da 599 manual que eu dirigi lá nos Estados Unidos e do Aston Martin V12. Esse carro com V8 tá junto dos outros dois V12 e os dois manuais. E da mesma época, porque você parar, a 599 é dos anos 2000, esse carro é dos anos 2000 e o Aston é 2006, vai um pouquinho depois, mas esse é o nível do negócio. Top 3. Indiscutível. Nessa configuração. Imagina quando a gente liberar um pouquinho mais de ronco ali de admissão. Olha isso, Arthur! Então é isso, senhores. BMW Z8, um ícone registrado aqui no canal. Não esquece de se inscrever e ativar as notificações para você não perder os próximos vídeos de carros exclusivos, assim como esta Z8. Porque esse vídeo vai ficando por aqui. Eu sou o Guilherme e este boné é o da Vanguard. Você vai comprar lá na Vanguard. Entra lá. Tem cupom? Tem? Deixa aí na tela. Tchau.